Olá, este é o Tenístico Podcast. Hoje é o episódio número 24, eu sou Diógenes Savimondo de Porto Alegre. Então, encerrado há poucos minutos o ATP WTA de Cincinnati, então, um ATP 1000, então, realizado poucos dias antes do US Open, né? Então, encerrado há poucos minutos uma final épica entre Novak Djokovic e o Carlos Alcaraz, então, vencida pelo Djokovic, e falaremos um pouco dela mais adiante, então. Antes, vamos falar sobre a final feminina, então. Vencida pela americana Coco Gauff. Ganhou da tcheca a Mukova. Então, em 2 sets a 0. Conseguiu seu primeiro título a nível WTA 1000, então. Essa americana que é uma revelação, né? Tem 19 anos, surgiu muito jovem no circuito. E já tem 5 títulos de WTA. Até então o maior era um WTA 500 de Washington, né, conquistado recentemente, e agora já emenda com ATP, com WTA 1000 em Cincinnati. Então, uma jogadora muito promissora, ainda 19 anos, né? Parece que ela já está há bastante tempo, e realmente está, mas ela é muito nova ainda. Então, impressionante. Então, tem toda uma carreira pela frente, tem tudo para ser um dos grandes nomes da história do tênis feminino, né? Então, ela bateu uma outra jogadora que vem surgindo também com grande expectativa, que é a Mukova, que bateu a brasileira, né, a Bia Haddad, na segunda rodada, chegou até a final, perdeu para a americana, então, a Coco Gauff, campeã. A Gauff que eliminou na semi a número 1 do mundo, né, Iga Swiatek. É uma jogadora que tem golpes bem fluidos, né? É bonito de ver jogar. A esquerda é bem desenvolvida, né? Tu vê que ela tem uma terminação longa, mas a bola dela não anda tanto assim que nem outras jogadoras. Mas ela consegue sobressair, então, digamos, sendo bem consistente, né, nas trocas de bola e se mantendo nos pontos, né? Então, como eu falei, uma jogadora ainda em desenvolvimento, né? Uma jogadora revelação americana, 19 anos apenas, né? Campeã da WTA 1000. Então agora vamos falar dessa final épica, então, final de Masters 1000 com cara de Grand Slam, uma final absurda, mais de quase 4 horas de jogo, 3 sets, né? Então um dos melhores jogos que eu vi de 3 sets na história, né? Agora não vou puxar de cabeça, mas outros jogos memoráveis de 3 sets aí tiveram, mas esse foi realmente um jogo com cara de Grand Slam. Imagina se fosse Grand Slam mais 2 sets, né? Um jogo totalmente em aberto, qualquer um dos dois poderia ser campeão. E o Alcaraz, diferente de outros jogos durante o torneio, saiu na frente, ganhou o primeiro set, quando dava a impressão que ia deslanchar com uma quebra à frente no segundo. Djokovic já aparentemente desgastado fisicamente. É impressionante, o Djokovic conseguiu dar a volta por cima e levou pro tie-break os dois sets, conseguiu vencer em 2 tie-breaks. Então, é impressionante. Com certeza é o maior jogador da história de tie-break. É discutível se é o maior jogador de todos os tempos, que é provável que possa ser, né? Talvez esteja entre os 3 maiores de todos os tempos, mas no tie-break é impressionante, não tem igual a ele, né? Então, mesmo desgastado fisicamente, um jogo à tarde que iniciou com sol, aí depois a quadra com meia sombra, meio sol, que também atrapalha, mais de 35 graus, 37, 38 graus no início da partida, agora diminuiu um pouco, né? Que foi chegando o entardecer lá em Cincinnati, né? Que é uma cidade no estado de Ohio, uma cidade de 300 mil habitantes. Um torneio tradicional, um ATP 1000 tradicional, né? O atual campeão era o Borna Coric, que é um croata, que era o seu único título de ATP 1000. E o Novak Djokovic então conseguiu seu tricampeonato. Barrou então o Alcaraz, que poderia ganhar seu primeiro Cincinnati, né? E agora fica a expectativa de rever esse jogo na final do US Open. É o que todos esperam. Provavelmente o Djokovic vai retomar o número 1 do mundo no US Open, porque não tem quase nada, não tem pontos a defender, né? E o Alcaraz tem muitos pontos a defender, porque é o atual campeão. E é um jogo totalmente previsível. A questão física foi preponderante hoje. Na verdade, parecia que seria preponderante, mas não foi, porque o Djokovic conseguiu dar a volta por cima. O Alcaraz também tem algumas questões físicas ainda a desenvolver. E agora no US Open, jogos de 5 sets. Na verdade,
uma sorte do Alcaraz é que ele tá no outro lado da chave, só pode pegar numa eventual final o Djokovic. Então o Djokovic vai se desgastando ao longo do torneio. Esse torneio não teve esse problema, porque ele teve jogos curtos e até desistência, pneu, então jogos mais curtos. Mas num Grand Slam provavelmente ele vai ter. Provavelmente não, ele com certeza vai ficar mais tempo em quadra durante o torneio e vão ver como ele vai chegar numa eventual final contra também, espera-se, contra o Alcaraz, né? Então eu até separei para falar de alguns outros. Eu até achei que não fosse sobrar tempo para falar de alguns outros destaques do torneio, como por exemplo o próprio Zverev, que mostra sinais de melhora, fez um jogo duro na semifinal contra o Djokovic, mas essa final foi tão absurda que eu vou ter que dedicar mais tempo a ela, né? Poderia falar também do Urkacz, que é um outro jogador perigoso aí, que pode chegar no US Open, e algumas decepções, como o Medvedev, o próprio Taylor Fritz, que tomou pneu do Djokovic numa quartas de final, né? E que também são jogadores que jogam bem essas quadras americanas, mas não vem grande fase, vão chegar no US Open em baixa, né? E provavelmente vão ficar pelo caminho, porque depois desse jogo, mesmo com a derrota, o Alcaraz ele chega também muito forte pro US Open, porque os dois jogam de maneira absurda. Foi no detalhe, né? Foi na experiência do Djokovic, de saber, mesmo cansado, saber dosar. Eu senti que o Alcaraz, ele, num determinado momento, ele começou também a sentir o físico. E a bola dele começou a andar menos. Trabalhou muito com o slice. O Djokovic, sabendo que estava também desgastado fisicamente, trabalhou bastante o ângulo das devoluções e tudo, das jogadas, das rebatidas, né? Trabalhou muito com o ângulo, o que fez o Alcaraz ter que andar muito para os lados e jogar mais com o slice também. Então eu acho que isso favoreceu o Djokovic, né? Na experiência dele, com certeza ele sabe sair dessas situações melhor do que ninguém, né? Então, uma final bizarra de Masters 1000, uma final intrigante, que podia ser a qualquer momento, os dois tiveram match points, o Djokovic até, acho que uns 5, 6 match points, o Alcaraz teve um, podia ter terminado em 2 sets, não conseguiu, e aí deu, né? Aí a gente já sabe o final, deu Djokovic, seu, sei lá, 45º, 45 Masters 1000, é um absurdo. Vai se aproximando de 100 títulos na carreira, né? Sei que o Federer tem mais 100, outros devem ter também, Jimmy Connors, não sei, mas o Djokovic está chegando a quase 100 títulos, vai chegar, obviamente. E era isso, então, né? Se vemos na próxima semana, então, depois dessa final aí, tô até meio sem fôlego aí. Jogo absurdo. Que jogo. Bah, o tênis vive. Aqueles grandes jogos. Federer Nadal, Federer Djokovic. Djokovic e Federer também. Murray. Esses grandes jogos hoje foi um daqueles pra ficar na memória, então. Um grande abraço, então. Tchau!